Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos de volta numa outra semana, mas o assunto parece que não terminou ainda. Não, eu creio que... Da paixão. Creio que nós ainda temos alguns versículos, né? Nós paramos no versículo 44, no versículo 44 do capítulo 15 no Evangelho de Marcos, né? Então leia. Agora no versículo 45. Informado pelo centurião... O informado o quê? Informado de quê? Que ele tinha morrido, que ele já estava morto. Pilatos, no caso, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu-o, enrolou-o no lençol e o pôs no túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Bem, estes versículos são cruciais para que se tenha consciência de que Jesus foi realmente não só morto, mas foi também enterrado. E isto faz parte do credo. Mortus et sepultus est. Foi enterrado. Como eram os túmulos na antiguidade? Sabe? Normalmente eram cavados numa rocha, quer dizer, se usava um pouco de um material já feito pela natureza. Lá dentro se colocava uma espécie de mesa. Seria isso? Como se chama? Uma mesa. Uma mesa. Tablado. Mas não de pedra também. Sim. Não de madeira, não. E se deitava ali o corpo do morto enrolado num lençol, enfaixado num lençol. Assim. Se enrolava no lençol e se amarrava o próprio lençol. E se punha ali. Para quê? Para que as carnes se corrompessem com o tempo. Fechava-se o túmulo de fora, as carnes deviam se corromper. Na Palestina, pelo clima que lá existe, 1 ano, 1 ano e meio, 2, são mais que suficientes para se corromper tudo. Certo? Ficar apenas os ossos. Aí colocavam-se os ossos numa caixinha, numa urnazinha, e furavam a parede de dentro, numa espécie de gaveta, lóculo, e colocavam os ossos lá com o nome do defunto para a ressurreição, para a espera da ressurreição final, da ressurreição de todos os seres humanos. Era assim que se enterrava lá. Portanto, Jesus deve ter sido colocado em cima de uma mesa de madeira. O corpo completo, intacto e envolvido por um lençol. Olha, a respeito desse lençol, você já ouviu muito a falar, o Santo Sudário. Qual é a ideia que você tem do Santo Sudário? Um tecido que saindo da Terra Santa veio parar na Europa e até hoje tem uma grande devoção na igreja. Eu já tive a ocasião de ir lá a Turim algumas vezes e sempre que fui a Turim, ainda neste ano, no começo do ano, em janeiro, estive lá na catedral onde está o Santo Sudário. Existem verdadeiros devotos do Santo Sudário e livros e uma bibliografia que não acaba mais. Foi estudado até pela NASA nos Estados Unidos. Portanto, tem uma história científica fabulosa. Uma perna, eu diria. Falta uma segunda perna, que é exatamente a parte histórica. Onde é que esteve esse sudário durante 1000 anos?
Ninguém sabe nada a respeito disso. Ninguém fala coisa alguma que seja comprovada. Portanto, nós não temos mais que o início do segundo milênio antes de Cristo, quando os cruzados estiveram na Terra Santa e trouxeram para a Europa um sem número de relíquias. Algumas verdadeiras, outras suspeitas. Certo? Agora, eu não sou radical, não. Eu não sou radical. Eu acho, se pode ter devoção ao Santo Sudário, se pode. Você está vendo esta Nossa Senhora aqui? Está vendo? Eu posso venerar esta imagem? Com certeza. Agora, eu sei que isto aqui é gesso. Eu sei que não é a Nossa Senhora que está aqui, que esta imagem aqui está apenas representando Nossa Senhora. Portanto, independente de saber se o sudário é verdadeiro historicamente ou não, eu posso venerá-lo como uma relíquia bem aprovada pela Igreja. Certo? Como eu venero um crucifixo também. Eu sei que não está ali o crucificado, já ressuscitou, mas eu posso me pôr no momento em que esteve pregado na cruz. Aliás, para celebrar missa, nós precisamos até de um crucifixo, não é? Não se deve celebrar a missa sem um crucifixo. Então, neste sentido, não tenho a menor dúvida ou um acanhamento em propô-lo à devoção dos fiéis. Independente de saber se foi verdadeiro ou não foi verdadeiro. Porque se existe uma perna muito bem conceituada, a científica, falta a parte do primeiro milênio, falta a parte histórica. Quer dizer, a questão é onde ele estava durante os 1000 primeiros anos da história, da ressurreição de Jesus até a chegada do pessoal na Terra Santa, né? Até a chegada dos cruzados. Dos cruzados. Ou melhor, a saída dos cruzados. Nós não sabemos absolutamente nada, nem mesmo que foram os cruzados que trouxeram. Como eles estiveram lá em 1100, 1200, a gente imagina que, como trouxeram muitas relíquias da Terra Santa, quando foram debandados de lá, tenham trazido também este lençol. Imagina-se, mas nem isto pode ser exatamente comprovado. Em casa de quem ficou, em que igreja, durante quanto tempo, não há nada. Uhum. E também quero falar uma coisa a respeito do túmulo de Jesus. Até o IV século, Constantino e a mãe Santa Helena, nunca houve uma peregrinação ao túmulo de Jesus. Isto começou apenas no IV século. A mãe de Constantino erigiu uma basílica chamada Anástasis, isto é, da ressurreição, no lugar do Calvário e junto do sepulcro, que, de acordo com os textos, ficava, São João sobretudo, ficava ali perto. E eu diria que este é o único local de que nós temos certeza que as coisas ali se deram acontecer. Mas Para 400 anos locais. depois, né? Sim, sim, mas o local como tal foi preservado. As peregrinações começaram a partir do século IV, mas o local como tal foi sempre preservado. Mas o único substrato histórico é o texto de João, para dizer que aquele local é o lugar onde Jesus fora crucificado? Não é. Mesmo porque Adriano, o imperador, passou o arado em cima de Jerusalém no ano 135, na segunda revolta judaica, e não sobrou nada. E batizou Jerusalém de um nome romano, pagão, Enia Capitolina, ou Hélia Capitolina. Agora,
sempre a tradição foi ali. Nunca houve uma alternativa para a tradição. No século IV começaram as peregrinações, mas a tradição nunca mudou aquilo de lugar. Portanto, nós estamos moralmente certos de que ali se der. Bem, se você quer dizer, foi aqui ou foi 20 metros adiante, aí né, também tem a dó. Sim, sim, sim. Mas o mais importante, o núcleo dessa mensagem é que Jesus morreu e que ele foi sepultado. Alguns opositores ao Evangelho, à exegese, ao catolicismo, enfim, dizem que Jesus, como um condenado, e como os dois que morreram com ele, devem ter sido jogados numa vala comum. E aí, para identificar um corpo, numa vala comum, mas mesmo que tivesse, não foi. José de Arimateia aqui está a prova. Não teria outro motivo para trazer este homem para cá. Não sabemos mais nada dele. Não foi. Mas ainda que tivesse tido, ele seria catalogado, ele seria identificável por causa da espera da ressurreição. Ao menos uma pequena identificação haveria. Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao segundo tempo. Você tem ainda alguma pergunta a ser feita? Não? Não. Agora podemos ler o versículo 47, porque aí concluiríamos todo esse período da crucifixão, da paixão e do sepultamento do Senhor, né? Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. E isto aqui é um preanúncio, porque foram as mulheres, Jesus foi enterrado numa sexta-feira à tardezinha, e foram as mulheres... No domingo de manhã. Que passado o sábado, passada a solenidade pascal, no primeiro dia da semana, bem cedo, não se chamava ainda domingo, dia do Senhor, claro, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro e o encontraram vazio. Então, este versículo 47, ele serviu de interesse... Introdução para defender a tese da ressurreição. Para defender a tese, não, para mostrar que houve testemunhas de onde foi enterrado e em que lugar determinado sepulcro foi encontrado vazio. Antes de passar para o texto seguinte, o assunto seguinte, que seria a ressurreição, seria bom examinar um pouco mais de perto tudo isto aqui. Você, pergunta assim, em geral, tem algum esclarecimento a ser feito? Não. A respeito do que já se passou? Não. Eu acho que nós, compassadamente, paulatinamente, viemos discorrendo a paixão de modo muito reflexivo e atual, inclusive, né? Houve Mateus, só Mateus, traz uma intriga, uma fala da oposição ao cristianismo, de judeus opositores ao cristianismo, que inventaram uma outra tese a respeito da ressurreição. Claro que não aceitavam a ressurreição de Jesus, inventaram o quê? Você se lembra? Não me recordo no momento. Que os discípulos, enquanto dormiam... Foram lá e enquanto os guardas dormiam, os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E depois saíram a fazer propagandas pela aldeia de que Jesus ressuscitou. O que você acha disso? Eu acredito que isso de fato não aconteceu. Né?
Eu acredito que sim. Mas tem alguma... tem alguma argumentação? Porque como que os discípulos teriam condições de sumir definitivamente com o corpo de Jesus? E outra, passaram-se 20 séculos e este corpo nunca foi encontrado. Eles teriam roubado para fazer o quê? Para pô-lo aonde? O que fazer com ele? E tudo isso secretamente. E tudo isso envolto num segredo de não sei quantos séculos. Que finalidade? Essa é uma tese para negar a origem e todo o processo de desenvolvimento da ressurreição, né? Para Mateus, este literalmente é um boato que corre entre os judeus até o dia de hoje. Quer dizer, até o dia em que Mateus escrevia o seu evangelho no final do século I. É uma tese oposta à tese cristã da ressurreição. Não, simplesmente o corpo foi roubado enquanto dormíamos. Santo Agostinho já sorria na antiguidade. Se dormiam, como podiam saber que foram os discípulos? E se não estavam dormindo, por que deixaram? Percebe? Essa invenção não tem raízes. Exatamente. E se roubaram aquilo que o senhor colocou. O que fazer com o cadáver durante tanto tempo? Colocar em que túmulo? Escondidas. Colocar em que túmulo? Aonde? Colocaram num ostensório? Imagina. Uhum. E depois outra. Esses discípulos nem esperavam ressurreição, a não ser a do final dos tempos. Fazer o que com esse cadáver? Eles que fugiram miseravelmente e apressadamente do horto para não cair nas mãos dos que pegaram Jesus, dos que prenderam Jesus, teriam coragem de ir depois profanar um túmulo? Em 48 horas se revestiram de tanta coragem assim, enfrentando o guarda, enfrentando tudo. Eu falo isto aqui porque é uma tese que surgiu no século XIX entre exegetas, e mais, infelizmente, exegetas racionalistas, que não aceitam a ressurreição. E nós aceitamos a ressurreição. Agora vem o último capítulo. Vem o capítulo 16º de Marcos, que tem... Marcos não tem nenhuma aparição de Jesus, pelo menos no Marcos canônico, que vai até o versículo 9, até o versículo 8º. Aqui termina o Marcos canônico. O versículo 9 a 20 é o Marcos deuterocanônico. Foi escrito bem depois. Bem depois. E é uma súmula das aparições de Jesus narradas nos outros evangelhos. Portanto, não foi a mesma mão que escreveu o capítulo 16, 1 a 8. Nesses versículos aqui, não há nenhuma aparição, a não ser a aparição de anjos. O anjo da ressurreição. Bom, se nós fizermos um trabalho de exegetas e ao mesmo tempo de historiadores, não deveríamos parar por aqui? Na missa em si bemol de Bach, se canta muito gravemente, pausadamente, Crucifixus est sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Em latim. E depois um grito solene, et resurrexit tertia die, secundum scripturas. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não devia o historiador
parar por aqui, porque se há alguma coisa que não é histórica, é a ressurreição. E por que a ressurreição não é histórica? Porque ela não se passa no mundo dos homens, ela se dá no mundo de Deus. Então explique ao telespectador para que não tenha dúvidas do que nós estamos falando aqui. É muito delicado isto. Quando nós dizemos que a ressurreição é um ato que se passa no mundo de Deus, a gente quer dizer que ela é um ato meta-histórico. Ela existe para além da história. Jesus foi conduzido para da içado do Calvário, da cruz, para aquela realidade primíssima e ultimíssima que nós chamamos Deus. E isso é ressurreição. E isto não pode ser historicamente verificado. Visível, experimentado, apalpado. Não pode ser. Portanto, ela não é histórica, mas ela é, para nós que temos fé, ela é real. Real, sim, claro. Real sem ser histórica. Agora, quando o senhor diz ela não é histórica, também acredito, mas ela tem a sua base na história, né, padre? No túmulo vazio, que não era uma prova absoluta. Há muitas explicações para um túmulo vazio. Se fosse só isso, se não tivéssemos outra coisa, se não tivéssemos aparições do ressuscitado, né? Não saberíamos o quê, porque realmente um túmulo vazio não é uma prova infalível de uma ressurreição. Muitos fatores podem ter entrado em jogo, inclusive um deslocamento do corpo para algum lugar. Mas agora, por que nós vamos entrar na ressurreição? Nós vamos entrar na ressurreição porque, como diz Paulo na carta aos Coríntios, bem antes desses evangelhos aqui, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E se crêssemos em Cristo apenas neste mundo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Só por isto nós vamos aceitar o desafio evangélico, ainda que não histórico, mas baseado em testemunhos e testemunhas fidedignas a respeito da ressurreição de Jesus. Mas agora, os dois campos se separam, os crentes, os que creem, e os ateus ou agnósticos. Agora nós só podemos falar para este campo aqui. Até agora, falamos juntos, porque se tratavam de atos históricos e sequenciais. Claro que Jesus não poderia morrer antes de ser preso. Mas agora, as aparições do ressuscitado não são totalmente históricas, porque não verificáveis por todos na história, apenas porque ele quis, e não são sequenciais também. Não podemos fazer uma sinopse da ressurreição, como fizemos, ou poderíamos ter feito, da paixão. Vamos terminar o nosso programa hoje e esperar continuá-lo na próxima semana, se Deus quiser. A você e a sua família que nos acompanha pela Rede Vida, um bom domingo e uma boa semana.